O Silvio de Abreu, ele tá com 81 anos de idade, autor de várias novelas de sucesso e ele, de vez em quando, dispara alguns comentários sobre novelas, com propriedade. E o que ele disse agora que as novelas estão amadoras. Vamos lá, ele foi diretor de teledramaturgia da Globo entre 2014 e 2020. Ele, inclusive, fez duras críticas às novelas atuais. Para ele, estas novas produções não têm história e os cortes de custos também que a emissora vem fazendo reduziram a qualidade do elenco, da direção, do figurino e até da iluminação. Os cenários são de novelinha de quinta categoria, disse o Silvio de Abreu. Portanto, ele está ali curtindo a sua aposentadoria, talvez provisória, mas ele diz que quase não assiste mais novelas. Mas quando dá uma olhadinha, é aquilo, né? Foi durante muito tempo o trabalho dele, como autor, como diretor de teledramaturgia. Foram 6 décadas trabalhando com isso, e ele escreveu Guerra dos Sexos, tanto a versão original como participou também do remake, né, a original foi de 1982, Cambalacho de 1986, Rainha da Sucata de 1990, grande sucesso, A Próxima Vítima de 1995, que foi um sucesso assim. Ela é uma novela muito reconhecida, talvez não tenha tido toda a audiência que se esperava, mas é um sucesso, né. E pra época não era aquele sucesso todo, mas imagina uma novela que dava 40 pontos, né, que era considerado na época muito pouco, hoje seria um absurdo. Mas Belíssima, de 2005, essa sim, uma novela que realmente, provavelmente ele gostaria de esquecer que fez, e é isso, né. Ele comentou ali capítulos da Garota do Momento, Volta por Cima e, obviamente, Mania de Você. E o que ele reparou? Que tudo é inferior ao que era feito antigamente. Eu até comentei num outro vídeo meu, que provavelmente você vai assistir por aqui no canal, onde eu falo da novela Tieta e das pessoas estarem assistindo as novelas antigas e gostando mais de programas antigos, novelas antigas, a novela Tieta, Chaves, Alma Gêmea, ou seja, novelas com a qualidade de imagem inferior, mas com atores de altos quilates, com a qualidade técnica pra época muito boa. E aí, o que que acontece, né, o Silvio de Abreu, ele diz que hoje tudo é inferior ao que era anteriormente. São vários fatores para a queda de audiência. Primeiro é que na pandemia as pessoas começaram a descobrir o streaming. Verdade, Netflix subiu, na época a Disney estava chegando no Brasil, subiu, o Max estava chegando no Brasil, ainda era a HBO Max, então foi muito forte. E essa ideia de parar tudo que está fazendo numa determinada hora para assistir novela também caiu. Só as pessoas que não têm muito o que fazer na vida que vão todo dia naquela hora sentar para assistir. Sim. E também você não sabe mais onde as pessoas assistem, a não ser que eu esteja muito enganado, a audiência, medida pela Cantar Ibope, vem daquele horário em que a novela é transmitida. Então, naquele horário, 21 ou 22% assistem. Fora daquele horário, as pessoas devem assistir em outros veículos, assistem em streamings, provavelmente assistem no Globoplay, assistem só o trecho que interessa, pessoal que pula a novela. É um estudo que precisa ser feito, porque o Ibope já não abrange tudo e está bastante defasado, disse o Silvio de Abreu. As razões pelas quais as audiências estão baixas têm que ser vistas em uma análise mais ampla de mercado, não só artisticamente. Artisticamente, eu acho que a coisa ficou muito clara. Eu não tenho visto as novelas, mas a partir da hora que você me convidou para falar disso, eu fui assisti-las. As 3 novelas que estão no ar. O que eu reparei é que tudo é inferior ao que era feito anteriormente. Primeiro, os investimentos financeiros devem ser muito menores. Eu não tenho ideia de quanto, mas muito menores, porque os cenários são muito ruins. Eita! Os cenários que você vê hoje nas novelas, exceto a das 9, são cenários de novelas que os outros canais faziam bem inferiores. Os cenários são de novelinha de quinta categoria, são só paredes. Eita, você não vê cena externa, quase não tem, é tudo dentro de um cenário, é tudo na cidade cenográfica, e as cidades cenográficas são muito inferiores às que a gente tinha antigamente. A iluminação é chapada, não tem nenhum estudo maior de iluminação, é tudo muito lavado, você não tem um degradê de luz para criar um clima dentro de uma cena. É isso aí.
Os figurinos são a mesma coisa, me pareceu tudo muito simplesinho, muito trivial, não tem nada que seja uma coisa interessante de assistir, ou que vá causar algum comentário, algum ruído. Além dessa parte toda, você tem um texto que é muito cena de bate-papo, não tem uma história. Atualmente o que as novelas não têm é uma história, elas têm cenas. Uma cena em que as pessoas falam um monte de coisas, vai para outra cena, não tem uma história que engancha, que vai engatando uma cena na outra, que vai formando uma curiosidade, uma cadeia, uma emoção, o que você não pode deixar de assistir amanhã. Isso não tem mais. Hoje tem comercial em qualquer lugar, a gente tinha uma preocupação de a cada 15 minutos fazer um comercial para que a pessoa não saísse da frente do televisor, ficasse esperando. E o final da novela também não tem mais gancho, não tem mais gancho porque não tem narrativa, não tem história, ou seja, né, na hora que termina o capítulo da novela, a pessoa não fica interessada em assistir o próximo. Quando se fazia novela nos anos 80, 90 e 2000, elas tinham uma história e os personagens serviam àquela história. Além disso, você tem um elenco e não reconhece ninguém. E esse alguém que você não conhece também não tem experiência. Onde está a emoção? Você assiste a novela e não tem nenhuma emoção. Não é engraçada, não é triste, não é interessante, não é nada. E a coisa vai continuando. Silvio de Abreu e a sua metralhadora giratória detonando as novelas. Você concorda com a opinião do Silvio de Abreu? Discorda da opinião dele? Comenta aí.